Então, eu já iniciei a gravação. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou Kelly, coordenadora do curso de farmácia da ETEC Sales Gomes. E hoje a gente está com uma atividade bem legal dentro da nossa semana do nono EPA, né, que é a ETEC de Portas Abertas. Hoje a gente está recebendo alguns ex-alunos nossos do curso de técnico em farmácia, para a gente poder trocar um pouquinho com os alunos. Nesse caso, nós estamos fazendo esse bate-papo, né? Essa roda de conversa com os alunos do primeiro módulo de técnico em farmácia agora, desse ano de 2020, tá? Então, eu quero, no primeiro momento, agradecer a presença de todos vocês, né? Dos convidados, dos alunos, e também temos aqui a presença do professor Gilberto, que também dá aula para essa turminha aí no curso de farmácia. Então vamos lá, eu vou falar, eu até pedi para eles o nome eu já sei, né? Mas o ano certinho que eles fizeram farmácia, só para vocês terem uma ideia aí de qual caminho eles percorreram, como que eles estão hoje. Então vocês vão ver que de uma forma assim, bem rápida, eles já estão aí no caminho da farmácia mesmo. Então eu vou começar com Jeremias. Jeremias começou, né, fez o curso, ingressou, né, no curso de técnico em farmácia em 2016 e hoje ele está cursando o segundo semestre de farmácia na USP. Tá? Então ele foi para o caminho realmente acadêmico de farmácia. Depois a gente tem a Tainara. A Tainara fez um pouquinho mais tarde, ela entrou em fevereiro de 2018, né, Tainara? E se formou em julho de 2019, então, o ano passado, né, gente? E a Tainara hoje, ela trabalha na farmácia da UTI e na farmácia do Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Sorocaba. E, por fim, mas não menos importante, nós temos a Maíra. A Maíra é da mesma turma do Jeremias, ela também ingressou em 2016 e hoje ela faz o quarto semestre, né, o segundo ano de farmácia pela Unesp, tá? Então, eu escolhi a dedo os meus convidados, né? Porque eu sei que eles têm muita coisa para contar, não só do curso, mas também pelo caminho que eles percorreram aí, né? A experiência que eles podem nos passar, que pode ter sido importante, né? Ajudado eles tanto no âmbito aí da faculdade, né? Assim como a Tainara, que trabalha aí no hospital, dentro da farmácia hospitalar. Certo? Quem quer começar? Só um. Vamos lá, Jeremias, aproveitar que você está aí num plano maior aí, a gente falar com você, se Pode apresentar um ser, pouquinho mais. pode ser eu, sim. Então, Vamos lá. é, queria me apresentar. A Kelly já fez uma boa apresentação minha, né? Meu nome é Gente. Prazer estar aqui falando com vocês também, né? Agradecer o convite. É, Queria começar falando, basicamente, de como eu era antes do técnico, né? Que eu não costumava estudar muito, eu era mais relaxado, eu diria assim. Já está cortando um pouquinho. Jeremias deu uma congeladinha. Dá para me ouvir? Eu acho que travou. Jeremias, se você quiser, você pode cortar a sua câmera, que daí o seu sinal fica melhor, mesmo que a gente só ouça um pouquinho você. Eu acho que é porque trocou de rede automaticamente aqui. Acho que agora Ah, vai. então agora a gente está te ouvindo já. Eu acho que agora vai. Vou falar de novo. Tá? Queria começar falando de como eu era antes do técnico, né? De começar o ensino técnico, porque eu não tinha muito foco assim para estudar e tal. Eu estudava no ensino público e era só o que eu fazia. Então, tipo, a ETEC, ela, quando eu comecei, ela me ajudou muito nisso, sabe? De ter um foco para estudar. E eu escolhi o curso de farmácia porque o que eu queria era medicina. E farmácia era o mais próximo, né? Porque estava ali dentro da área da saúde e era o que eu mais me interessava. E eu queria conhecer melhor. E aí eu fui tendo bastante experiência, fui
conhecendo bastante gente, fui aprendendo a ter mais responsabilidade em questão de estudo, porque me forçava mais. Como eu fazia escola de manhã e o técnico de noite, então basicamente o que eu fazia era só estudar. E aí eu gostei bastante do curso, porque eu comecei a perceber que gostava bastante da área de laboratório e coisas mais relacionadas com essa área, sabe? Mais do que a parte clínica, que seria mais área médica, por exemplo. Só que aí, e tinha muita coisa boa que aconteceu, né? No EPA, por exemplo, que a gente fez medir a glicemia das pessoas, aferir pressão, essas coisas assim, foram uma boa base, por exemplo, para uma coisa que tem na USP agora, que é a campanha de diabetes, hipertensão e essas coisas. Porque é basicamente a mesma coisa, nesse sentido. E também teve o TCC, que eu fiz, eu era até do mesmo grupo da Maíra, né? Mesmo grupo de laboratório e mesmo grupo do TCC. A gente tinha feito uma revisão sistemática dos anticoncepcionais de emergência, né? Então a gente fazia palestra nas escolas, pegava as informações com dados estatísticos, né, para a gente colocar no TCC. Então, essa correria toda que a gente ia tendo nessa época, os relatórios também. Inclusive, galera, uma dica para vocês, tenham sempre algumas moedinhas guardadas para o Xerox, importante, porque provavelmente você sempre vai precisar. A gente fazia bastante relatório e até depois no final, que acabou, deu até saudade de toda essa correria, que eu acabei no meio de 2017, né? E aí eu comecei a focar mais em vestibular, porque ainda assim, tipo, eu terminei o curso de farmácia, só que eu acho que por eu já ter dentro da minha mente um padrão, assim, uma ideia fixa de que eu queria medicina, tipo, eu não parei para pensar muito bem, porque o que eu gostava mesmo, o que eu mais tinha me interessado até então era a área de pesquisa e essas coisas nesse sentido que estão mais relacionados para a área de farmácia. Farmácia é biomedicina também, mas biomedicina tem uma área de trabalho menor, enfim. Aí eu comecei a estudar para o vestibular, para fazer medicina, porque eu tinha fechado minha mente para farmácia. E aí eu comecei a fazer o cursinho em 2018. Eu tinha feito já vestibular em 2017, mas não tinha ido bem. Aí eu comecei a fazer o cursinho em 2018, comecei a melhorar o meu desempenho. Ainda não tinha passado, depois no final, né? Era muito assunto novo para mim, porque eu vim de escola pública, né? E para quem faz cursinho, esses vestibulares maiores é completamente diferente. Então, 2018 foi praticamente para mim aprender tudo o que eu precisava, assim, tipo, o que eu precisaria saber, entendeu? E daí eu não passei, 2019, então, aí eu comecei a estudar mais, já tinha uma base um pouco melhor. E aí eu fui na Unicamp de Portas Abertas e lá eu me informei melhor sobre como era a área de farmácia. De coisas que eu estava até revendo agora, é, de que no técnico, o técnico que eu fiz aí, acho que até aquele que dava aula de introdução às ciências farmacêuticas. Tudo que eles falaram, que eu estava até revendo no caderno agora, né? Tinha lá anotado, só que eu tinha fechado minha mente para isso e não tinha percebido. Então, aí eu percebi realmente que eu queria começar a fazer farmácia e me foquei para isso. Aí eu fiz para a USP e passei. Aí dentro da USP, né? Infelizmente, passei num ano de pandemia, né? Então não tive muito tempo para aproveitar presencialmente falando. Mas ele me ajudou. Quer dizer, eu percebi dentro disso, né? Porque a gente não parou. Tem muita gente
entidade, coisas que dá para fazer fora a graduação em si. Por exemplo, tem a jornada científica, que é a gente... Esse ano a gente não foi, mas eles iam para outra cidade e faziam projetos lá que duravam 3 anos. Tipo, cada ano eles tinham um projeto diferente para fazer naquela cidade específica. Aí esse ano não teve como, né, por causa da pandemia, então a gente só ficou se organizando. Tanto é que hoje, uma hora eu estava tendo reunião com eles, né? Hoje o dia foi até meio corrido, tive aula cedo, aí de tarde tive reunião da jornada e depois ainda mais uma reunião para fazer um trabalho e aqui estou eu agora. Tá puxado, mas é bom, no final das contas compensa. Aí, que mais que eu tenho para falar? Tem a campanha que eu já falei, entrei em coletivos, enfim, no geral é isso, né? Alguém quer Então perguntar alguma? vão surgindo outros assuntos aí, né? Sim, Não é só uma vez, a gente vai se falando aí, daí o pessoal vai depois perguntando para você, se tiverem perguntas, pessoal, para ele, por enquanto, não sei se vocês têm já. Não surgiu nada aqui por enquanto. Eu vou pedir, fica aí, claro, mas eu vou chamar um pouquinho agora a Tainara, para ela falar um pouquinho, e daí a gente vai trocando até o pessoal ficar um pouquinho mais desinibido para fazer pergunta para vocês. Tá bom? Obrigada por enquanto, e aí, gente. galera? Cadê Tainara? Oi, boa noite, gente. Oi, Kelly. Gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E eu queria falar um pouco como o curso me ajudou no mercado de trabalho. Eu me formei em julho de 2019, só que eu só pude pegar o certificado esse ano, devido a eu estar no ensino médio até dezembro ainda, de 2019. Então, eu preciso pegar o certificado do ensino médio para depois eu pegar do técnico. Aí eu realmente comecei a procurar emprego esse ano. Deixa eu só interromper um pouquinho a Tainara. Tainara, além de fazer o curso técnico, né, de farmácia, ela também fez com a gente o ensino médio, né, Tainara? Isso, comecei Então ela ficava o dia inteiro na escola. isso. Só que a sua turma era só ensino médio, né? Não tinha nada. A Isso, Tainara acho que foi a última turma de ensino médio, que agora a gente não tem mais, agora a gente só tem ensino médio integrado, né? Então ficava o dia inteiro na escola. Morava na escola, o namorado dela também morava na escola, também fazia a mesma jornada que ela, né? sim. Pode continuar, só pra gente. Eu fazia o ensino médio, né? Aí eu comecei em 2017, só que como no primeiro ano eu não posso fazer o técnico, eu só consegui ingressar no técnico quando eu estava no segundo ano. Aí quando eu vi que abriu, eu fiquei, por que não fazer, né? Já que eu estou aqui para fazer o ensino médio, já aproveito e saio com o técnico, né? Aí eu prestei o vestibular e tal, passei, né? E concluí em 2019. Aí eu comecei a procurar emprego esse ano e em abril abriu 8 vagas para auxiliar de farmácia no hospital. Aí eu mandei currículo, eles me chamaram para entrevista, isso foi menos de um mês, foi todo o processo seletivo. Aí eles fizeram a entrevista, teve a prova, teve uma prova teórica, e nessa prova teórica caiu praticamente todo o conteúdo que eu aprendi no ano e meio de curso. Tudo que caiu na prova, os professores haviam falado, então eu fui muito bem nessa prova. O exame psicológico também, é um teste de concentração, e em 3 semanas eles me chamaram para trabalhar lá. Aí eu comecei, e lá... Não, você está pulando uma parte, ó, eu. Daí, peraí, deixa eu interromper de novo. Daí a gente estava bem no início, né, Tainara, da pandemia, onde todo mundo não saía mesmo de casa. Agora que a gente viu o pessoal saindo, né, já tá, perdeu um pouquinho o medo, mas foi bem no comecinho, daí Tainara me mandou uma mensagem aí no WhatsApp, professora, o que que eu faço? O que que você acha? Você acha que eu devo arriscar? não sabia se eu vinha trabalhar aqui, porque é em Sorocaba, e eu morava em Cesário na época, Cesário Lange.
Eu fiquei, será que eu vou embora para lá e começo a trabalhar lá, Kelly? E mandava uma mensagem para Kelly. Aí me chamaram para entrevista, será que eu vou? Aí depois de 2 semanas, eles me chamaram, Kelly, e agora? Aí Será? foi bem difícil escolher uma decisão. Aí agora já vai fazer 8 meses que eu estou lá. É, porque é uma decisão, né, Tainara, da gente que trabalha na área da saúde. Sim, Ontem, essa mesma turminha teve uma conversa com a professora Glumídia. A Glumídia trabalhou na área da saúde, né, pública até, e quando a gente lida com saúde não tem como, a gente trabalha com doentes mesmo, né? sim, Então é uma oportunidade de você se lançar mesmo nesse meio, né? Foi importante para você. sim. E hoje eu vejo que eu não me arrependo, porque assim é uma área muito, muito boa para se trabalhar a farmácia hospitalar. E é muito gratificante, assim, a família de um paciente que fez uma cirurgia lá, levar uma caixa de bombom para todos os setores do hospital, agradecendo por ele ter se recuperado. A É, gente trabalha com pessoas, né? Pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? É importante isso mesmo. é muito gratificante essa parte da área da saúde. Tá, e conta pra gente, Tainara, já que eu sei um pouquinho mais do que ela faz, o que que você faz lá no hospital? Quando a gente fala que você trabalha lá na farmácia hospitalar da UTI e do pronto-socorro, qual é a sua função? O que que você faz lá com técnica em farmácia? A farmácia que eu trabalho, ela não é a farmácia clínica, ela só é a farmácia de distribuição, porque lá tem duas alas, tem a farmácia clínica e tem a de distribuição. A farmácia de distribuição, ela separa os antibióticos, psicotrópicos, né? E realiza as entregas por todas as alas do hospital. Então, a farmácia de UTI, que é onde eu já fiquei um bom tempo, vai receber as medicações, as prescrições dos médicos e tal, e você vai lá na UTI, bem no posto da enfermagem mesmo, e realizar a entrega das medicações. Tem as medicações de turno, que são os antibióticos, né? Também tem as urgências, que é quando o paciente está bem ruinzinho e precisa de uma medicação com urgência, que aí você tem 10 minutos para entregar. Então, a farmácia de UTI é um pouco mais difícil de se trabalhar, porque você tem que ir lá no posto da enfermagem, e como os quartos eles são de vidro, você acaba vendo os pacientes assim bem debilitados, sabe? A única UTI assim que é boa de trabalhar é a UTI pediátrica, né? Que vai ver os bebezinhos lá. Como a Govide falou ontem na palestra dela, que é muito gratificante mesmo você ir lá e você ver os bebezinhos, parecem umas bonequinhas. E a farmácia do centro cirúrgico, lá a gente monta os kits das cirurgias de todos os dias, né? Todas que vão ter diariamente. Hoje mesmo, 35 cirurgias. Aí você tem que ir lá e montar a caixas com todos os materiais que vai se usar nas cirurgias para esses 35 pacientes. Cada especialidade tem um kit diferente, com material diferente, medicação diferente. Então, a farmácia do centro cirúrgico é bem corrido, mas é o lugar que eu mais gosto do hospital. E você começou por lá mesmo ou você começou em outro lugar? Eu comecei na farmácia central, que lá nós temos a automação, né, que é bem um robô mesmo. E o hospital lá, ele é conhecido, ele é bem famoso, assim, por ele ser bem automatizado, sabe? E lá tem um robô, os comprimidos, eles só caem no robô. Então, o robô já atende, já manda direto no setor. Então, o manual mesmo é só as ampolas, assim, que são mais frágeis, autoalerta e psicotrópicos. Aí eu comecei lá, realizando o atendimento, né, lá embaixo. E daí depois eu subi para dar UTI. E agora, por último, eu tô no centro cirúrgico. No centro cirúrgico eu tô há cerca de um mês e meio. Cortou a sua voz, Kelly? Ainda não voltou. Professora, você está mutada? Tá mesmo? Tá mesmo.
Aí, Ah, daqui a pouco você volta então, Tainá. Vamos para a Maíra, tadinha. Nós esquecemos da Maíra, esquecemos não. Oi, Maíra, tudo jóia? Oi, Kelly. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Você tá com o seu. Você também não está com sua câmera ligada ou Eu não? vou ligar. Peraí. Ah, tá. É que Vocês quando estão liga me realmente ouvindo? aí sai o outro. Não, é que eu achei que não estava dando certo. Ah, não, tá sim. Estamos ouvindo bem, sim. Ah, então tá bom. Eu queria também começar agradecendo, né? Porque eu realmente nunca imaginei que eu ia poder voltar na ETEC assim, numa roda de conversa. Então eu tô muito feliz por isso. Tô nervosa. Mas eu vou fazer igual o Gêrio fez. Vou contar um pouco da minha história até chegar na Unesp. Uhum. E no final, no meio de 2015, mais ou menos, eu decidi que eu queria prestar um técnico na ETEC e eu pensei em química ou farmácia. Mas eu era muito, e ainda sou, apaixonada pela área da saúde, então eu decidi prestar farmácia. Eu passei, e aí, desde lá até aqui, eu fiz o técnico, depois eu fiz um ano de cursinho e fui para a Unesp. Mas no técnico, uma coisa que me marcou muito e que eu percebi que era um diferencial para mim estar na Unesp hoje foi a parte prática. Porque eu percebi que muita gente que está na faculdade hoje, eles não têm nenhuma noção de como se portar no laboratório, de quais vidrarias usar, não sabe nem o nome das vidrarias. E eu aprendi muito isso em principalmente BPLF, que foi a primeira matéria que eu tive contato, que foi até com a Kelly. Eu lembro que a gente fez uma prova prática e foi muito tranquilo, que a Kelly passou muita confiança. Não minta, E, não minta. Pode falar a verdade. não, a minha dupla, pelo menos, eu não sei se é ainda, mas eu fiz em dupla. E aí eu É, tinha decorado todos os procedimentos, assim, e a gente tirou B. E vocês devem saber, né, que B é bom, então eu fiquei muito feliz. é que normalmente, gente, eles não fizeram, né, Maíra? Porque eles Ai, estão sim. nas aulas remotas, mas geralmente essa prova eu faço meio que terror. Porque É. quando você vai fazer um teste, quando você vai procurar um emprego e tem que passar por um laboratório, a pessoa fica lá te olhando assim, né? Às vezes você está fazendo tudo certo, mas ela está fazendo uma cara de, né? E eu faço isso mesmo. Para quê? Para vocês passarem por essa experiência. Então, assim, é um pouco apertadinho assim mesmo, eu faço de propósito, mas é legal porque você, olha, é uma das coisas que os alunos lembram. Ainda bem que Sim, você nossa. lembra disso com satisfação, Nossa, foi bom para eu você. lembro perfeitamente dessa prova, porque era um sorteio e eu fiquei muito ansiosa, mas deu tudo certo. E aí no final você guardou essa postura, né, que você tava, e aí você voltou a ser quem você sempre foi. E foi legal. Que É, bom. outra coisa também, opa, ah, é em relação aos relatórios, porque eu não sei se vocês já fazem relatórios ou não, mas eu acho que um dia vocês terão que fazer, né? E eu não Olha, sabia como fazer relatório. E eu aprendi a fazer na ETEC. E quando eu fui para a faculdade, eu ensinei meus amigos, porque eles não tinham noção, porque eles nunca tinham passado por um curso técnico. Então isso também me ajudou muito, não só a parte prática do laboratório, mas a parte dos relatórios, que também eram muito importantes. E como o Jeremias falou, eu fiz TCC com ele. Nós fizemos uma revisão semi-sistemática de anticoncepcional de emergência. Então, esse foi meu primeiro contato com bases. Bases que eu falo são bases de pesquisas. Então, a gente procurou muitos artigos. Eu não sabia ler artigo científico e eu aprendi na ETEC. A gente deu palestras, uma coisa que também não fazia ideia de como seria e foi muito legal. E por fim a gente apresentou o TCC, que o Giba eu acho que estava na banca e foi muito gratificante,
porque eu me senti muito realizada, porque era o curso que eu realmente queria fazer. Aí eu prestei vestibular, eu não passei nenhuma faculdade. Na verdade, eu passei na Unifal, em Minas Gerais. Eu até conversei com o Giba, eu não sei se ele lembra, perguntando se eu ia ou não. E eu falei que o meu sonho era a Unesp. E aí ele falou que eu poderia tentar fazer mais um ano de cursinho para ir atrás dos meus sonhos. E aí foi isso que eu fiz. E hoje eu tô na Unesp. Hoje na Unesp eu faço estágio num laboratório de microbiologia. Então eu fico acompanhando os mestrandos, os doutorandos. Eu fico lavando vidrarias, eu fico empacotando muitas coisas. E eu também faço parte de uma entidade, que é a FEP, que ela se chama Atenção Farmacêutica. E lá eu faço parte do segmento farmacoterapêutico. Eu entrei esse ano, então eu não tive contato ainda com nenhum paciente. Mas ano que vem eu já começo a ter contato, pelo menos por telefone. E a gente acompanha principalmente idosos com doenças crônicas, que são normalmente diabetes e hipertensão. E eu não tinha contato com isso antes de participar do EPA, principalmente nas matérias de fisiologia e farmacologia, que eu acho que vocês ainda terão. E aí eu aprendi um pouco sobre as doenças, um pouco sobre os medicamentos, e hoje, na faculdade, eu voltei a rever isso com um pouco mais de detalhes, porque eu ainda não tive a disciplina, então eu não sei como será. Mas foi muito interessante tudo que eu passei até chegar aqui, e eu sou muito grata à ETEC por isso. É isso. Ah, legal. Legal. É muito, eu acho muito legal ouvir vocês falando, né? Eu sempre falo para as turmas que começam que todo mundo chega, obviamente, leigo, né? Na área de farmácia, na área de saúde, e é bonito de ver, não consigo me expressar de outra maneira, a forma como vocês saem daqui, falando esses termos técnicos mesmo, né? Falando de medicamentos, de saúde, de doença, de uma forma bem diferente. E vocês que estão aqui agora começando, com certeza vão ter essa habilidade em usar esses termos técnicos que vocês ganham muito aqui com a gente, sim. Tá? E a gente percebe também, principalmente para quem faz, né, vai para a área que é relacionada à farmácia, o quanto isso auxilia vocês, né? Tanto se a gente pegar aí a Maíra e o Jeremias, que foram para a faculdade e acabam indo para um laboratório e às vezes trabalhando até na faculdade como monitores de laboratório, porque vocês sabem tudo de laboratório, né? Perto de quem entrou e nunca teve contato com isso. E também, se a gente pega lá do outro lado que a gente está falando com a Tainara, ela também tem uma série de conhecimentos ali, porque às vezes a pessoa que trabalha nesse farmácia do hospital nunca viu isso, prestou um concurso e não sabe nada. A gente sabe que isso ainda é possível, né? Trabalhar na área de farmácia e não ser formado em nada, mas esse é o grande diferencial de vocês, né? Fico super orgulhosa. Parece que tem uma pergunta aqui. Ah, a Rebeca, acho que já tinha mais uma outra pergunta sobre isso, foi da Rebeca mesmo. A Rebeca estava perguntando até na hora que o Geri estava falando, e vocês podem falar um pouquinho sobre as notas para passar na faculdade. É isso, né, Rebeca? Na faculdade que ela quer saber. Ela quer saber qual foi a nota para passar na USP, né, na hora que o Geri estava falando, e daí também para a Maíra na Unesp. Como que foi aí? Quer que eu fale, porque a Ana Gabriele perguntou também sobre se eu queria seguir essa profissão já quando eu entrei no curso. Aí quer que eu respondesse primeiro ou a pergunta da Rebeca? Não, pode ser, vocês dão prosseguimento. Certo? Se era isso mesmo. Você respondeu um pouco que você queria medicina, né? Então, eu comecei o curso de farmácia, eu não queria farmácia mais especificamente, comecei mais porque eu queria medicina e
era o que mais estava próximo ali. Mas eu sempre soube que eu queria estar dentro da área da saúde. E lá dentro da ETEC, reforçou melhor, tipo, qual área eu queria estar dentro da área da saúde. Porque a área da saúde, ela é diversa, né? É gigante. Tem como você trabalhar na área mais clínica, né? Que é você tratar algum paciente mais diretamente. Também tem como você trabalhar na área de pesquisa da saúde. Tem muita coisa que dá para você fazer. E aí eu reforcei mais que eu gostava mais de laboratório e tal. Claro que ainda eu tenho muito tempo de curso, ainda tem como mudar bastante, minha opinião. Enfim, igual tem bastante gente que entra aqui e começa a fazer, trabalhar na área de marketing. E tipo, ninguém chega pensando nisso, né? Mas aqui dentro da faculdade muita coisa muda. Sobre a nota para passar, se eu não me engano, para a primeira fase da USP é uns 48 pontos de 90 questões, por aí. Acho que a média das universidades assim é mais ou menos essa quantidade de nota. E a segunda fase, eu acho que conta até 1000 a nota. Eu não lembro, mas se era até 100 ou até 1000. Mas supondo que fosse até 1000, eu tirei aí uns 560, uns 600, alguma coisa nesse nível aí. E consegui passar na primeira chamada, da FUVEST mesmo. Certo. E a gente sabe também que toda essa parte que farmácia tem também, né? É até por isso que tem às vezes procura na área da saúde ou na área da química, porque a gente tem muita química envolvida, né? E a gente Uhum. sabe o quanto as pessoas têm dificuldade hoje em dia, né? Hoje em dia não, na minha época já era difícil, né? A parte de matemática e química, que cai na segunda fase, né? Então, Nossa. o técnico acaba ajudando também nisso, né? Ele ajuda que muitas pessoas fazem o técnico para reforçar mesmo a parte de química, de biológicas, que é o que a gente tem também no curso de farmácia. Então, acaba auxiliando. Até era isso que eu tinha pensado em perguntar para vocês a respeito disso, mas ele já me respondeu. Aham. E ajudou mesmo. Eu lembro que eu, tipo, no cursinho tem muita coisa que rever no cursinho que também precisa saber pro vestibular e também se ensinaram no técnico. Então, de química, tipo, tinha algumas coisas que eu já sabia por causa do técnico. Claro que, tipo, se o foco for realmente só passar na universidade, o cursinho ele é direcionado para isso, né? Então, mas o técnico, ele, de certa forma, ele ajudou de uma forma mais ampla para a área da farmácia também, sabe? Tanto que vai estar ajudando agora já um pouco, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito mais. Mais para frente, quando eu estiver tendo laboratório e outras coisas. Ah, acho que a Tainara, que eu estou vendo a Maíra falando, Tainara falou que aprendeu muita química orgânica, né? É o que vocês estão tendo agora, né? Bioquímica, vocês estão tendo química orgânica, inclusive com o Giba, né? Então, vocês Ah, saem é. aqui de falar nomenclatura de compostos orgânicos. Fui eu que falei. Ah, foi você? Foi. No É que você está ensino falando, eu achei que médio. você Ah, estava no ensino médio, eu não tive um professor muito bom de química. Então, eu fiquei um pouco com medo de ir até fazer farmácia, o técnico mesmo, porque eu não sabia como ia ser. Mas aí eu entrei e eu aprendi muita química orgânica. E na faculdade a gente vê uma química orgânica tão maravilhosa e química inorgânica também. Então, eu acho que para quem gosta bastante de química é bem interessante seguir a área. E não só química, para quem gosta de biologia, para quem gosta de cuidar, para quem tem empatia, é muito interessante. E sobre as notas, eu não lembro exatamente, porque faz 2 anos que eu entrei na faculdade. Mas se eu não me engano, na primeira fase da Unesp, eu acertei 50 questões de 90. E na segunda fase, eu acho que eu fiquei com 52, 53. Eu passei na terceira chamada
E foi isso. Mas para quem tem interesse em entrar na Unesp, é só digitar, procurar notas de corte no Google e aí vai ter tudo lá. E tem as provas também, se por acaso vocês quiserem estudar por lá, vale muito a pena. Eu fiz isso para entrar tanto na faculdade quanto para entrar no cursinho, para entrar no técnico. Eu fazia os vestibulinhos e ajudou. Isso. No meu caso, a química orgânica do técnico me ajudou até no ensino médio, porque eu aprendi a química orgânica no técnico primeiro e depois no ensino médio. Ah, verdade. Sim, Você chegava lá pro Ivo e falava, Ivo, já sei, não era? mas o Ivo sempre surpreende e fala, não sabe não. Eu lembro, a gente ficava nessa briga, a gente já dava a matéria antes do pessoal, porque eles repetem a matéria, tanto no técnico, em química e farmácia, como lá no médio. Então é bom, é um reforço, na verdade, né? Sim. Vamos ver. A Cláudia está querendo fazer uma pergunta, está com a mãozinha erguida lá. Fale, Cláudia. Eu quero perguntar para a Maíra, aonde é o campus de farmácia da Unesp? Certo. A Unesp, em farmácia, ele só tem um campus, que é em Araraquara. É um pouco longe de Tatuí, são mais ou menos uns 300 quilômetros. Fica perto de Ribeirão Preto, perto de São Carlos. E, como eu disse, só tem um campus. É isso. Tá, obrigada. Imagina. E eu tô falando, Tom? O Gilberto tá falando que lá é quente, é quente. E eu quero aproveitar, né? É claro, a gente sempre, eu acho uma coisa que eu também sempre falo isso, que os melhores alunos nem sempre são aqueles que vão se destacar, tá? Mas aqui eu não posso dizer isso, porque os três aqui eram ótimos alunos. Eu achei, não sei se vocês viram minha cara quando o Jeremias falou, eu não gostava muito de estudar, não? Ele estudava bastante, sim, tá? Todos eles, né, os três sempre foram excelentes alunos, tá? Então, assim, isso, gente, é claro que depende da gente, o que a gente estuda, o que a gente faz, com aquilo que a gente quer da vida faz toda a diferença. Então, eles sempre foram muito bons alunos. Que tem aqui quem que falou, acho que é a Rebeca de novo, né, Rebeca? A Rebeca falou que agradeceu a resposta e falou, deu parabéns, porque eles estão em ótimos lugares. Então, todos eles conseguiram se destacar, estão se destacando, e com certeza vão se destacar muito mais, porque afinal de contas são bebês ainda, são jovens ainda, né? Então, isso é muito importante. Eles tiveram uma base, né? A gente pega os dois aqui que estão fazendo faculdade, eles passaram no vestibular. A gente pega a Tainara, ela passou por vários processos seletivos. A gente sabe o quanto é difícil hoje em dia conseguir também um emprego. Então, assim, toda a base que ela teve, tudo que todos eles tiveram ajuda mesmo. Então, a dedicação, né, seja no curso técnico ou mesmo na faculdade, no emprego, faz toda a diferença. E eu quero aproveitar quem que falou? Jeremias, né, fez curso porque queria medicina. Eu, no início da minha carreira aí de estudante, também pensava nisso. Eu também queria fazer medicina, eu falei, não, mas eu vou fazer farmácia? Porque, de repente, é uma área que é um pouco mais fácil, eu vou entrar. E, no fim, eu também fiquei encantada. Eu, na verdade, depois escolhi farmácia porque eu gostava muito de química orgânica, que é o que vocês estão fazendo. Inclusive, até hoje, desde que eu entrei na ETEC Sales Gomes, há 15 anos atrás, eu entrei pelo concurso de química orgânica e dou aula até hoje de química orgânica. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, gente, eu sei química orgânica. Eu vou pôr um carbono do lado do outro, vou dar nome para ele, é o nome do remédio, como que ele faz no corpo, pronto, já sei tudo. Lê do engano, a gente tem química orgânica, inorgânica, físico-química, todas as químicas que vocês possam imaginar tem em farmácia. Não é à toa que eu sou professora do curso de técnico em química também, tá? Então, tem que gostar, assim, de química, e quando a gente aprende, a gente passa a gostar mesmo.
E o mais importante, né, eles fizeram isso ontem, é você gostar de pessoas, né, porque quando a gente trabalha com farmácia, a gente trabalha com a saúde das pessoas, então isso também é bem importante. Tá, vamos ver se a gente tem umas perguntas aqui. Eu, a Maíra, os dois, nós passamos na Unifal pelo Enem, pelo SISU. Que perguntaram, né, para onde vocês fizeram, se foi pelo vestibular ou pelo Enem. Os dois passaram pelo SISU, mas como o sonho do Jeremias era a Unesp, ele fez mais um ano de cursinho, da Maíra. Queria fazer a Unesp, ela fez mais um ano de cursinho. É isso. Sim, Quem mais a gente tem acho perguntas? que é a Kelly, né, que perguntou. Tem mais uma, da Ana Gabriele, Qual a maior que dificuldade? qual a maior dificuldade que a gente teve no curso técnico? Verdade. Ana Gabriela está perguntando. Pra mim, tipo, eu nunca fui de ter dificuldade em alguma coisa muito específico, assim, sabe? Mas eu tinha... Acho que o que era mais puxado era fazer os relatórios, eu acho. Em geral, minhas médias eram tudo parecido. Era B, geralmente. Então, tipo, eu levava tudo mais ou menos da mesma forma. Só que eu lembro que o que puxava mais, porque tinha vezes que tinham 3 aulas práticas durante a semana, né? Principalmente, acho que no segundo semestre, se não me engano, eu nem lembro mais, mas acho que no segundo semestre tinha mais. É, aí puxava bastante isso, assim, porque aí tinha que entregar os relatórios. Então, eu acho que era isso que era não a maior dificuldade, assim, mas o que ficava mais puxado. Tem mais alguma pergunta? Posso falar também? Pode? No primeiro semestre, eu tive muita dificuldade em cálculos farmacêuticos, que era a Kelly até que dava, não sei se é ainda. Agora, hoje não. Não. Mas eu dou também. Mas eu consegui passar, passei com B ainda, fiquei muito feliz. E aí depois, eu também tinha dificuldade nos relatórios, porque principalmente acho que em farmacotécnica era uma parte mais pesada, mas também para mim era a melhor parte, porque eu estava realmente entrando em contato, eu estava no laboratório fazendo creme dental, eu estava encapsulando, eu estava fazendo gel. Então, todas as vezes que eu pensava, nossa, né, meu Deus, acho que não vou conseguir, aí eu pensava que valia muito a pena estar fazendo, porque naquele momento eu descobri a manipulação e eu fiquei encantada também. É isso. Para mim, Tainara, a maior dificuldade foi conciliar o ensino médio com o técnico. Como eu estudava lá no técnico, então até a semana de provas eram juntos. Era tudo na mesma semana, então era muito difícil. Porque eu saía às 5 horas de casa e eu só voltava às 7h30 da noite. Então eu chegava muito cansada, eu nem conseguia estudar direito, então eu estudava durante o intervalo do ensino médio do técnico, que era 2 horas de intervalo, né? Eu saía 11h40 e entrava 13h30. Eu estudava nesse período e era bem cansativo. Eu acredito que a maior dificuldade foi essa. Será que ela caiu ou parou? Eu acho que é isso, pessoal. Quando chega no segundo módulo, principalmente, vocês têm mais aulas práticas. No primeiro módulo, a gente só faz aula prática, né? Nesse caso, em BPLF e algumas práticas de bioquímica, que acaba que o Gida também faz, tá? Mas, no segundo módulo e terceiro, a gente tem bastante aula prática. E toda semana que a gente vai para o laboratório fazer alguma coisa em farmacotécnica, por exemplo, a gente tem um relatório, isso gera um relatório. Então, é o terror aí, o pessoal gosta de, assim,
Os alunos começam, professora, quando que a gente vai no laboratório? Professora, nós não vamos no laboratório? Professora, quando que a gente vai? Daí a gente começa a ir toda semana. Daí eles falam, laboratório de novo? É gostoso, mas tem que fazer relatório. Mas é isso, faz parte. Na faculdade é assim também, viu, gente? Na faculdade tem mais aula prática ainda e toda vez que vai tem que fazer relatório também. Então isso também ajuda quando vocês forem fazer alguma faculdade. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Algum de vocês chegaram a trabalhar em farmácia? Ou fazer estágio? Porque a gente sabe que hoje em dia o estágio não é mais obrigatório, mas tem aluno que faz estágio sim. Como eu disse no chat, eu fiz estágio no começo desse ano em 2 drogarias e uma era totalmente diferente da outra. Na primeira drogaria que eu fiz, eles me deram muita autonomia, então eu podia atender o cliente, eu só não ficava arrumando medicamento. E eu também pude aferir pressão, pude fazer teste de glicemia. E uma parte que eu gostei muito foi atender principalmente os idosos na farmácia popular. E foi naquele momento que eu percebi que eu realmente queria trabalhar naquilo. E eu entrei na FEP, que foi a entidade que eu comentei, que cuida dos idosinhos. E na outra farmácia, eu não tinha tanta autonomia. Então, os clientes chegavam e eles nem olhavam para mim, eles já iam diretamente no farmacêutico, porque eles conheciam e eles confiavam muito naquele farmacêutico. E eu era uma pessoa nova ali, então eu totalmente compreendo isso. Então, eu ficava mais arrumando os medicamentos e nessa parte de arrumar medicamento, eu aprendi muitos nomes e tinha um outro funcionário que ele me ajudava sobre o que o medicamento fazia. Então eu pude relembrar bastante. Isso foi no começo desse ano, antes da pandemia, no período que eu estava de férias mesmo. E é isso. Legal. A experiência na farmácia é sempre boa, a gente aprende bastante. Tem mais. Eu faço bastante coisa, quase não tenho tempo. Também é comum para mim usar meus intervalos para estudar. Eu acho que na hora que alguém estava comentando, né, sobre estudar. Isso é bom. A Cláudia, você esqueceu a mãozinha, Cláudia, ou você quer perguntar de novo? Desculpa, agora que eu vi. Não. Vou perguntar de novo e quero Então, saber desculpa, eu não da tenho... Maíra. O que despertou, o que ela conhecia da Unesp que tornou-se o sonho dela fazer farmácia na Unesp? Tá. Nossa, é uma pergunta meio difícil, porque eu tinha colegas que estudavam na Unesp, não fazendo farmácia, e eles me falavam muito bem dela. E eu conheci alguns professores. E acho que foi isso. Eu, sei lá, eu sempre quis passar na Unesp. Tanto que quando eu não passei na USP, que para muita gente deve ser a principal universidade, né, por ser uma das melhores do país, eu não fiquei tão chateada. E aí depois eu passei na Unesp e eu fiquei realmente muito feliz. Mas a distância é um fator que você tem que pensar, porque é bem longe. E eu não posso voltar todo final de semana, não fica tão barato. Então eu volto uma vez a cada 15 dias. E tem também a parte de fazer amigos lá. Mas eu acho que o que me fez mesmo querer muito passar na Unesp foi a estrutura da Unesp, os professores e o conhecimento que os meus amigos passavam e mostravam que adoravam estudar lá. Ok, obrigada. Imagina. Alguém mais tem mais perguntas, gente? Eu acho que a Francisca tinha feito uma sobre qual conselho a gente daria em relação ao curso técnico e à faculdade. Isso. É que, assim, meu conselho, de certa forma, é que, como eu tive... Primeiro,
Jeremias, primeiro conselho para o técnico, né? Aqui, assim como a gente disse, né? Se eles forem bem no técnico, se eles se saírem bem, faculdade vão tirar de letra, mais ou menos. Sim. Vai lá. Eu acho que a base que você tira é o principal, sabe? Porque se me perguntar se eu lembro tudo que eu aprendi no técnico, eu não lembro agora. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que quando eu começar a ver de novo as coisas de farmacotécnica, por exemplo, farmacologia, quando chegar, o laboratório e tudo, porque eu fiquei 2 anos e meio sem fazer nada da área, assim, sabe? Porque eu fiquei estudando no cursinho. E aí, então, eu esqueci bastante coisa, só que agora eu fui relembrando cada vez mais, lembrando e lembrando. Então, acho que essas bases, por exemplo, de laboratório, vai ficar com vocês, o que vocês aprenderem ao longo do técnico, depois na faculdade, vocês pode até ser que esqueça algumas coisas, mas depois vai relembrando de novo, isso vai fortalecendo o conhecimento que você vai ter na sua mente aí. E, e fora que também é ótimo para, por exemplo, iniciação científica, que eu estava até pensando em começar a fazer, mas esse ano não foi possível, né? Por causa que por exemplo, eu tinha o técnico, então eu ia ter uma base boa de laboratório, por exemplo, para atuar em iniciação científica. Claro, eu ia aprender muita coisa lá durante o processo, mas é igual eu falei, a base eu ia ter, entendeu? Acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas Entendeu? Sim, respondeu. Vamos ver só uns comentários que tem aqui. A Kelly falou que também o sonho dela é estudar na USP, mas tem medo de morar fora. Ó, já tem gente que estuda aqui e que mora fora às vezes, viu? Que a gente recebe aqui na ETEC alunos de várias cidades ao redor. Então você já poderia conversar com quem já faz ETEC, já é isso. Mas é gostoso morar fora, sim. Eu acho que quem faz faculdade tem que morar fora. Se não fizer faculdade e morar fora, não vai fazer faculdade. Sou da sua opinião. O melhor de fazer faculdade é morar fora, né, gente? Que isso? eu não tive nem tempo de aproveitar isso direito. Nossa, tadinho, Jeremias, você não pegou nem o Mas, gostinho. A né? Maíra tava gostando. Tainara tá morando fora, né? Tainara é de Cevarelândia, tá morando fora. Tá morando sozinha, Tainara? Não, eu tô morando com o Caí. Ele já Ó, morava aqui. ah, com seu namorado. Isso, ele já morava aqui. Ah, você viu? Ó, tá morando fora também. Falou o seguinte, ó, que legal. A Sara começou como estagiária semana passada numa drogaria lá em Cevarelândia. E a dificuldade está sendo os medicamentos, que não tem muito conhecimento. E é assim mesmo, viu, Sara? A gente sai da faculdade, a gente faz estágio na farmácia popular, a gente faz estágio na farmácia pública, a gente faz estágio na farmácia hospitalar, e a gente não conhece ainda. É normal. E hoje eu, por exemplo, que não trabalho mais em farmácia, né? Não trabalho mais em drogaria. Trabalho só realmente dando aula. Eu não sei mais os nomes de medicamentos, porque, por exemplo, se pegar para mim anticoncepcional, tem um monte de anticoncepcional com nomes novos, né? Marcas novas. Eu estou ainda no Microvar. Olha que exagerado. Entrega a idade, nem sei se tem Microvar ainda. Mas é normal, a gente vai aprendendo com a prática mesmo. O balcão de farmácia traz muita informação para a gente conhecer. E tem que estar ali para aprender. Depois que a gente sai, a gente não esquece. É exatamente isso mesmo, tá pegando mais na prática. É a prática, né, Tainara? Não tem como. E hoje, Parabéns, viu, Sara? inclusive, eu dou treinamento para os novos que entram. Você tem treinamento lá? Eu dou treinamento para quem entra agora. Ah, você dá o treinamento? Ai, que chique. Ai, que chique. Tenho orgulho desses meus alunos. Farmacêutico, viu? Farmacêutico ainda? Farmacêutico é auxiliar. Você viu? Bem Que aqui. legal.
Deixa eu ver. Daí, Maíra falou que é normal. Sara, com a prática você pega o jeito. É isso mesmo que a gente falou. Daí, Heloísa também falou que o sonho dela é ensino superior fora do país. Ah, e tem que sonhar mesmo, e tem que fazer. Está montando o currículo dela com esse objetivo. O Gilberto falou que concorda comigo, que depois que saiu ele não quer voltar. O que será que era que eu falei? O que era, Maíra, que eu falei? Era sobre morar fora, Kelly. Ah, verdade. Que é A gente não maravilhoso. quer voltar mesmo. A gente quer voltar. Até sobre, às vezes, estudar fora e tal, né, do país. A própria universidade, às vezes, com o tempo, fornece estágio fora do Essa país. possibilidade, né? Até a gente, às vezes, tinha algumas palestras virtuais aqui, com o pessoal que falou que conseguiu ir para fora em outros países, aí fez estágio durante um tempo, trancou o curso, né, que foi necessário. Então, às vezes, consegue até estudando aqui mesmo, dentro da USP, por exemplo, acredito que na Unesp também, em várias universidades, faculdades, então talvez consiga. E consegue ir para fora também, sabe? Por conta de estágios. Antes eu acho que tinha mais facilidade, mas ainda hoje ainda consegue. Tem essa oportunidade. Eu não entendo muito bem ainda como é que funciona, né? Mas as oportunidades vão surgir aí, né? Daí você tem que ficar de olho. Às vezes começa dentro de uma iniciação científica aqui e aí surge a oportunidade de ir para fora. E mais, gente? Tainara. Para Tainara agora, Tainara. Gostaria de saber se no regional trata Covid e se o período que você trabalhou na UTI sentiu a pressão para se conseguir salvar os casos graves. E aí, Tainara, conta para nós. E lá trata Covid. Lá é referência de Covid na região, então abrange 16 cidades da região, inclusive aí da região de Tatuí, Cesário-Lange, os pacientes vêm para cá em estado grave. E no período que eu estava na UTI, foi bastante difícil, assim, sabe? Porque foi bem no começo mesmo que eu fui pra lá, né? E nesse período foi a época que estava mais grave. Foi a época que tinha mais pacientes. Chegou a ficar com 50 pacientes com Covid lá. E é uma luta diária. Realmente é uma luta diária. Só que foi diminuindo ao longo dos meses. O diretor, ele fala todos os dias a quantidade de casos que tem. Uma bastante pressão. Hoje, os casos estão bem menores do que quando eu entrei. Só tem uma UTI agora. Tem poucos casos agora. Quando eu entrei, eram 3. Acho que cortou, Tainara. Quando eu entrei, eram 3 UTIs de Covid. Agora eles já estão 2 e só tem uma UTI de Covid. Hoje só tem uma. Só tem uma. Você percebe se os casos estão voltando a aumentar? Como que tá? Eu acredito que deu uma estabelecida agora, desde que começou a diminuir, agora não voltou a aumentar, só que como eu saí do setor da UTI, eu não sei como que está diariamente. Quando eu estava lá, eu acompanhava mais, né? Eu sabia mais que os pacientes estavam lá, que se acaba tendo um contato maior. Agora eu não tenho tão acompanhado mais. O diretor, ele não fala mais todos os dias o número de casos, então não tenho essa noção. E tá ali, né? Cara a cara, tá à frente mesmo do tratamento. Aqui, acho que a Maíra falou que ela quis o Messi por causa da área de pesquisa, que é muito boa. A Sara agradeceu. E a Cláudia, Tainara, falou que algum dos seus colegas foi contaminado lá dentro, no hospital que você está falando, né, Cláudia?
do meu turno, eu acredito que teve uns 10 que pegaram já ao longo desse tempo. E a primeira que pegou, na época que eu entrei, que ainda não era obrigatório o uso de máscara. Então a gente não usava, o hospital usava. E eu tinha muito contato com ela. Na época que ela confirmou, a gente ainda estava sem máscara. E eu fiquei morrendo de medo de ser pego também. Fiquei muito preocupada. Só que daí depois a gente começou a usar máscara e foi se acalmando a situação. Hoje ela tá bem, só que várias pessoas pegaram ao longo desse tempo também. Ela se reconectou. Se reinfectou? Isso, ela pegou pela segunda vez Covid. Isso faz cerca de 3 meses. E ela tá com sequela até hoje. Ela tá afastada. E teve bastante gente que pegou, teve gente que teve parente que pegou. Eu não senti nada. Talvez eu tenha pego, mas fui contente. Tá cortando porque tá caindo uma mensaginha de alguém? É do chat que tá chegando. Ah, verdade. Aí chega a notificação aqui. É do próprio daqui mesmo, né? Você falou que ela tá com sequela aí. Isso, ela tá com sequela, daí ela vive. Ela fica muito ruim às vezes no trabalho mesmo. Porque ela tá com sequela desde que ela pegou Covid pela segunda vez. É, tem que tomar cuidado. Sim. Então vamos lá. Heloíse. Ó, Heloíse, ela faz vários cursos, já faço vários cursos técnicos. E faz tudo isso? Que horas, meninas? Ó, informática, administração, farmácia. Também tem um bom resultado nos conhecimentos da USP para alunos do ensino médio. Saiu até no Jornal de Cesárea, outra de Cesárea. Conhece ela, Tainara? Conheço, Está participando do projeto de... Conhece? eu estudei com a irmã dela. Ah, que legal. Está participando do projeto de iniciação científica júnior do CNPq. Trabalha como aprendiz na Sabesp. Eu lembro, ela contou isso para gente. E ela falou que se inspira em pessoas como vocês, que mantém ela motivada e porque a oportunidade para desistir sempre aparece. É isso mesmo, Heloíse. Se a gente não se focar, toda hora aparece dificuldades e a gente tem vontade de desistir, né? Mas não pode, não. Eu vi ela no jornal, hein, Kelly? Oi? Eu vi ela no jornal, hein? Você viu? Nossa, mas faz bastante coisa, hein? Então, essa menina faz 3 cursos, que horas? Que turno é esse que você usa? Uma coisa que, assim, eu acho legal falar, não tem necessariamente a ver com a farmácia em si, mas é que, tipo, não precisa pensar que em desistir, às vezes, pode ser que a gente se compare ou crie muita expectativa a mais sobre como o que a gente vai fazer ou não, assim. Eu acho que a gente tem que saber, tipo, o nosso limite também e focar nisso, sabe? Fazer o que a gente sabe e sempre buscar algo mais. Só que não precisa, por exemplo, eu falo isso porque eu tive alguns amigos, umas amigas, um pessoal que às vezes até ficou doente de tanto que queria estudar ou achava que nunca sabia de nada e isso e aquilo. E quantas vezes, por exemplo, no cursinho, dentro da ETEC mesmo, às vezes não tinha alguma dificuldade para entregar alguma coisa e tal, e às vezes ficava um pouco mal. Na faculdade agora, nossa senhora, tá uma correria, que eu tô com um monte de coisa atrasada aqui, mas tá fluindo, no final tudo vai dar certo, entendeu? Tipo, a gente tem que continuar persistindo e dentro dos nossos limites e manter a nossa saúde ao mesmo tempo que a gente estuda, porque isso também é importante. A gente tem muitos estudantes da área da saúde que abrem mão da sua saúde para melhorar dos outros futuramente. Isso, de certa forma,
até uma contradição, né? Então é importante a gente buscar nossa motivação a partir disso, né? Sempre lembrar o porquê que a gente está fazendo isso, o nosso objetivo. Eu acho que isso ajuda. Com certeza. Porque se a gente não cuida da gente, como que a gente vai cuidar, né, dos nossos pacientes, né? Exatamente. Isso é importante. Manter a saúde física, mental, né, principalmente nos tempos que a gente está passando agora. Bem lembrado, gente. Ainda mais nesses tempos. Daí acho que a Maíra falou muito bom, a Heloísa que deu parabéns para ela. Ela falou que faz na Sabesp pelo Senai online, depois faz farmácia aqui com a gente. Daí a Maíra acho que também concorda com o Gênero, é muito importante estar bem para ajudar o outro. Daí a Ana Gabriele perguntou se durante a faculdade eles já pensaram em mudar de área. Eu acho que é meio cedo ainda, né? Mas às vezes acontece também. Acho que não, né? Eu ainda não. Tipo, só estou no segundo semestre ainda, né? Eu ainda nem tenho uma área definida. Assim. Tempo, né? Eu pretendo mais buscar a área de pesquisa e tal, algo nesse sentido. Mas ainda é bem cedo para mim ter algo definido, sabe? Eu entrei na faculdade pensando em assistência farmacêutica e hoje eu faço um trabalho nessa área e também faço estágio no laboratório de microbiologia e vou começar uma iniciação científica. Então, eu estou aproveitando todas as oportunidades que a universidade proporciona e tentando fazer na medida do possível que eu posso para no fim decidir qual área se encaixa melhor no meu perfil. Diária, daí acho que a Tainara falou que estudou com a irmã da Heloísa em 2012, 13, 14. E contou para a Tainara também. Tainara, você disse que em média são mais de 30 cirurgias por dia. Quais são as cirurgias que mais acontecem? Dá para dizer isso? Dentes? Como que é? O que mais acontecem é cateterismo, fratura de tudo quanto é parte, pé, perna, braço. Essas são as que mais ocorrem. Os acidentes, quando é tipo, muito grave assim, eles entram com o código laranja. Tem um kit lá que a gente deixa reservado, que é um kit de neurotumor, que ele fica lá porque se entrar esse código laranja, você tem 10 minutos para descansar. Que ele entra sem documento nenhum, o paciente já vai direto para a sala de cirurgia. Então, o acidente geralmente é assim. Também tem as urgências, fora as eletivas que são marcadas com antecedência, tem as urgências que entram diariamente. E acho que é mais isso mesmo que ocorre lá. Só que antes da pandemia, tinha em média 70 cirurgias diárias. Aí agora... Cirurgia plástica. Isso. É que as cirurgias plásticas eram uma piada, né? Lá é referência em cardiologia e neuro. Cardiologia e neuro são os que mais acontecem. São os que mais acontecem. Cirurgias de alta complexidade. Aí agora em setembro que voltou aos poucos as cirurgias. Antigamente estava tendo 10, 15. Agora está voltando aos poucos. Mais alguém, pessoal? Mais perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Tem algo até tipo sobre mudar de área e tal, que eu acho que é bom fazer durante a faculdade, até as oportunidades que vocês tiverem, façam, porque só vai saber se você gosta ou não de verdade quando fizer, entendeu? Então, se de repente, sei lá, tem uma oportunidade de iniciação científica e tiver como fazer, tiver o tempo e tal, faz. Se tiver como entrar em alguma entidade aí, faz igual a Maíra aí, começa a entrar em tudo que puder, porque aí no final das contas vai ser experiência, sempre vai ter um conhecimento a mais
e você vai decidir melhor e perceber melhor o que realmente gosta, entendeu? Eu acho que é importante, gente, quando se faz um curso técnico, né? E a gente vê, eu trouxe exatamente o exemplo de, não vou falar, é óbvio que todos os alunos nossos que fazem técnico em farmácia não vão fazer faculdade de farmácia, eles não vão estudar nessa área, não vão trabalhar nessa área. Mas eu trouxe esses exemplos porque eu acredito que quando você faz um técnico, além de você ter uma profissão que pode até pagar os seus estudos, que você pode trabalhar e fazer a faculdade, já te dá um norte muito grande, né? Quem faz o técnico e fala, eu quero fazer farmácia, é porque realmente se encontrou no curso. Ah, então, assim, quando a gente faz técnico, principalmente para a gente aqui, né, na ETEC Salis Gomes, que a gente tem vários cursos, a gente pode fazer que nem a Heloísa, pode fazer farmácia, depois faz química, depois faz meio ambiente, depois faz nutrição, até de repente se encontrar e falar, não, eu vou investir mesmo, eu gostei daquele curso e eu vou seguir essa profissão. Então, acho que o curso técnico, além de trazer essa oportunidade de emprego, é um ótimo termômetro para ver se vocês se encontram mesmo dentro dessa área. Quem mais falou aqui? Luana, eu também passei na competição de conhecimentos da USP. Oh, esses meus alunos, vou lá para você. Olha todos. E aqui a Maíra falou que foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Que eu estava falando agora, né, Maíra? Então a gente se encanta mesmo e fala, nossa, eu quero fazer faculdade de farmácia. Eu, por exemplo, quando fiz faculdade de farmácia, eu saí do terceiro ano e fui direto para a faculdade. É que realmente eu sempre gostei da área de saúde. Mas eu tive companheiros que hoje em dia nem trabalham, fizeram a faculdade de farmácia e não trabalham mais com farmácia. Né? Fizeram e não se encontraram. Então o curso técnico proporciona isso. Então, acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. O Giba, a Tainara tá querendo ver você, Giba. Você sumiu? Verdade, hein, Giba? Tá quietinho. Mas então. Ah lá, Então, gente, eu vou encerrar, mesmo porque já faz 1h25. Você viu? O pessoal tava aí com. Será que a gente vai falar? Será que vai ter assunto? Mas não, né? Quando a gente vê, passa, se deixar, a gente fica aqui um tempão, sempre gostoso, né? Sim. Eu quero agradecer a Jeremias, a Maíra, a Tainara. É um prazer muito grande, um orgulho muito grande de receber vocês aqui. Eu e todos nós aqui, todos os professores, depois todo mundo vai assistir. Essa roda de conversa vai ser colocada lá no YouTube para todo mundo poder assistir. E todo mundo, né, vai ver aí a trajetória de vocês. E eu espero que daqui a algum tempo a gente possa receber esses alunos que estão aqui perguntando de vocês, né, sobre a vida de vocês, que a gente possa recebê-los também, num outro momento, contando daí a trajetória deles também, inspirados em vocês, inspirados em outros. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito bacana, e saibam que vocês sempre são bem-vindos, tá? Quando eu tiver algum outro evento aí, eu vou atrás de vocês de novo, tá bom? Então, acho que é isso. Se quiserem dar um tchau, para a gente finalizar? Eu também queria agradecer, né, pela oportunidade, dizer que foi muito bom aqui essa conversa com vocês. Agradecer a oportunidade, agradecer as perguntas que fizeram, a participação de todo mundo. E é isso, né? Sempre que precisar ir e eu estiver disponível, eu vou estar participando do que puder. É isso, gente. Tchau. Obrigado. Obrigada. Eu também queria agradecer. Foi realmente muito especial estar aqui. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar em contato. E Kelly, se você precisar chamar a gente para mais alguma coisa, eu vou ficar muito feliz também em participar. Obrigada. Então, sim. E muito sucesso para todo mundo. Tainara. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida,
A Kelly pode passar meu contato, qualquer coisa a Kelly me manda mensagem também. Vocês foram muito receptivos e qualquer coisa eu tô aqui. Obrigada, Tainá. Imagina. E, ó, e aqui está todo mundo dando parabéns para vocês. Foi muito bom falar com vocês. São exemplos de dedicação no estudo. Parabéns e sucesso. Adorei todos vocês. Boa sorte e sucesso. A Heloíse falou que vai deixar o contato dela sempre atualizado comigo quando ela estiver estudando fora, no exterior. A gente vai chamar você, Heloíse. A Francisca agradeceu, deu parabéns. Ana Gabriele, boa noite. Foi muito boa essa conversa, sucesso para vocês. E a Graziele aqui, boa noite, parabéns para vocês, sucesso. Então é isso mesmo, parabéns para vocês, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Gilberto, que também está nos acompanhando aí quietinho, mas ele está por aí. E obrigado a todo mundo que assistiu, participou, perguntou, tá? E amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã nós vamos ter uma conversa com o doutor Luiz Coelho, tá? Depois ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele é um exemplo de quem foi para uma área e depois mudou totalmente o percurso da vida dele e foi para outra. Mas isso eu deixo a história para amanhã. Bom, boa noite, pessoal. Vou encerrar e continuem aí vendo a página da EPA, né, que está atualizada. Tem lá também o discurso, né, o depoimento da Maíra, que ela também escreveu o depoimento, ou gravou, não lembro, Maíra. Acho que você não tem, né? Eu Mas escrevi. tem demais, você escreveu também, né? Onde tá? Porque eu não achei. Ah, eu mando o link para você pela conversa lá. Ai, obrigada. Ah, é que foi lançado ontem, então não estava aberto ainda. Mas eu mando para vocês verem sim, tem de mais gente lá. Tá joia? Tchau, pessoal. Até amanhã, então. Amanhã a gente continua com mais atividade. Obrigada a todo mundo.